Bom, nesta segunda-feira, estamos iniciando o nosso programa recebendo aqui nos estúdios o Dr. Guilherme Colim. Bem-vindo, Dr. Guilherme. Olá, Roberta, tudo bom? Muito obrigado. Tudo bem. Nós vamos falar hoje sobre uma pauta que é elisão fiscal. Elisão fiscal. Como o senhor aconselha que se reduza o custo tributário através de pensão alimentícia? Vejam só. Só um esclarecimento. Elisão fiscal significa técnicas de redução do custo tributário legalmente previstas. Como reduzir o custo tributário de uma pessoa física através de pensão alimentícia? Tudo aquilo, conforme a recente decisão, nem tão recente, acho que de 1 ano, 2 anos atrás, conforme a recente decisão do STF, tudo aquilo que for recebido de pensão alimentícia não integra a base de cálculo de quem recebe, porém, tudo que for pago de pensão alimentícia reduz a base de cálculo de quem paga. Então, para que você seja isento do imposto de renda, você não pode ganhar mais rendimentos tributáveis, não podem ser superiores a R$ 28.500 por ano. Qualquer pessoa que receba acima deste valor em rendimentos tributários não será isenta do imposto de renda. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem alguém na família, tem um familiar que receba algum auxílio financeiro. A mãe idosa e doente, o pai idoso e doente, o irmão que costuma receber algum benefício, ou o filho que mora com ele, com o pai ou com a mãe. Pensão alimentícia pecuniária, não pode ser in natura, tem que ser pecuniária, tem que ser fixada em dinheiro, tem que ser homologada judicialmente, pode ser para filho maior de idade, pode ser para cônjuge, pode ser para mãe, pai. Aquilo que o seu filho, sua mãe, seu pai, seu esposo ou sua esposa receber de pensão alimentícia, aquele valor que ele receber, não será tributado. Mas tudo que você pagar de pensão alimentícia reduzirá da sua base de cálculo. Vamos imaginar que você tenha uma renda de R$50 mil por ano. R$50 mil por ano. E aí você paga pensão alimentícia para os seus filhos, maiores de idade, não tem problema. E a sua renda, deduzida a pensão, a sua renda cai para 28.500 ou menos. Isso fará com que você se torne isento do imposto de renda. Só que eu não estou propondo, não estou sugerindo que você cometa qualquer ilícito tributário. Portanto, não estou propondo, não estou sugerindo, não recomendo que você pratique qualquer fraude. Não faça isso. Estou falando para você, por exemplo, que tem um filho que tenha 25 anos de idade e que ainda usufrui, ainda conta com o seu apoio financeiro. O seu filho que tem 25 anos de idade, que está na faculdade, por exemplo. Mas ele não está na faculdade? Não tem problema. O seu filho que tem 25, 30 anos de idade, que mora com os pais e que precisa de um dinheiro que você já paga. Estou falando para você que tem um pai ou uma mãe que são aposentados, têm baixa renda e que você costuma pagar lá o plano de saúde da sua mãe, o plano de saúde do seu pai, que você presta um apoio com os remédios deles. Esta situação, a situação de efetivo deslocamento de renda. Porque eu tenho a minha mãe que é idosa, ou que não precisa ser idosa, mas que conta com o meu apoio financeiro. Eu documentarei aquele apoio que eu já presto. Eu tenho um filho de 30 anos de idade que trabalha, que tem renda, mas que não tem independência econômica e que eu já presto auxílio financeiro para ele. Eu documento aquilo como uma pensão alimentícia. Ele não pagará imposto e eu abaterei este valor da minha declaração de imposto de renda. Última dica sobre isso. Quando você paga pensão alimentícia para alguém, eu recomendo que você não indique este alguém como dependente na sua declaração de imposto de renda pessoa física. E
a redução tributária para pessoas que têm renda com aluguéis e que fazem benfeitorias no imóvel? Você que tem imóvel alugado, você pessoa física que tem imóvel alugado, aí o seu inquilino lhe telefona dizendo que precisa arrumar o telhado, solicitando que você instale um aparelho de ar-condicionado, que troque o blindex do banheiro, que troque o piso, que pinte a casa por dentro, que faça qualquer coisa, hidráulica, qualquer coisa. O que a maioria das pessoas que têm imóveis locados fazem? Elas recebem o aluguel, recebem as suas rendas em geral, colocam o dinheiro na sua conta bancária, dinheiro esse que já sofreu a tributação. Depois elas pegam este valor que já sofreu a tributação e utilizam para comprar o ar-condicionado, consertar o telhado, fazer aquela benfeitoria no imóvel que o inquilino solicitou, que ele, proprietário, entende que deve ser feito. Isso é maneira que muitas pessoas utilizam. Como que elas podem fazer para reduzir o seu ganho tributário? Reduzir o seu custo tributário, desculpa. Vamos imaginar que você tenha um apartamento locado por R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Se este imóvel for a sua única fonte de renda, tanto faz, esqueça o que estou falando. Se este imóvel, esses R$1.000 por mês, for a sua única fonte de renda, você é isento do imposto de renda. Mas vamos imaginar que você tenha mais de um imóvel ou que você tenha um imóvel alugado por R$1.000 por mês e mais um salário. Você pagará imposto de renda sobre o aluguel que você recebe. 1.000 por mês vezes 12 é R$12.000. 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. 27,5% sobre R$12.000 é bastante dinheiro. Vai dar R$3.000 e poucos. Mas aí tem que fazer aquela reforma, aquele conserto, aquela benfeitoria, qualquer gasto. Se você combinar com o seu inquilino de que ele, o inquilino, fará o investimento, ele, o inquilino, suportará aquele custo e a nota fiscal sairá em nome dele. E aí, você, em contrapartida, oferece uma isenção de aluguel no mesmo valor do custo que o seu inquilino teve. Vamos imaginar que você vai fazer uma reforma neste imóvel imaginário que estamos falando aqui de R$6.000. No final do ano, a sua base de cálculo será acrescida apenas de R$6.000 de aluguel e não de 12. Você retirará tudo o que você deixou de receber de aluguel da sua base de cálculo para fins de imposto de renda. Você não pagará imposto de renda pelo ar-condicionado, pelo piso, ou pelo blindex, ou pela hidráulica que o seu inquilino consertou. Você não pagará imposto de renda pelo gasto dele, mas deixará de pagar pelo aluguel que você deixou de receber. E nesse momento você talvez esteja se questionando: mas eu corro o risco de que o meu inquilino pegue aquela benfeitoria e leve embora depois? Ou que ele peça uma indenização por benfeitorias? Não há esse risco. Basta que você deixe documentado, porque este acordo, o inquilino fará tal benfeitoria, a benfeitoria agregará no imóvel e em contrapartida ele já foi pré-indenizado através da isenção de aluguel. Isso lhe protege. Isso protege você, locador. Protege ele, locatário. Todos, com exceção da Receita Federal, todos ganham. Imagina, Dr. Colim, que o locatário contrate a compra de um aparelho de ar-condicionado, se obrigue a pagar de forma parcelada e não paga. O locador não corre o risco de ser prejudicado? Roberto, quando a pessoa compra um aparelho de ar-condicionado, uma TV, qualquer coisa do gênero, o bem não fica em garantia. Se o inquilino comprar o ar-condicionado parcelado, no exemplo que estou dando, ou qualquer outra coisa, e não pagar, o problema será dele com a empresa que vendeu o aparelho, o produto para ele. Se você contratar, se o seu inquilino pedir para trocar o piso da casa, e aí o seu inquilino
concorda, ele pagará, contratará a compra do material e tudo mais, ele vai lá na loja de material de construção e compra não sei quantos metros de porcelanato. Pode ser um valor bastante alto esse. Ele compra e compra parcelado. E aí ele não paga. Você, proprietário do imóvel, não tem nada a ver com isso. Você está isentando o seu inquilino do aluguel nos moldes que foram combinados entre vocês dois. Você terá redução tributária. O seu inquilino, você poderá fiscalizar para ver se o piso está lá, se o ar-condicionado está lá, se o blindex está lá, se a reforma foi feita. Para somente então dar esta isenção. Se ele não pagar, o credor dele irá atrás dele, pedirá a penhora dos bens dele e o piso que ele comprou e colocou na sua casa não será mais dele. O ar-condicionado que ele comprou e colocou na sua casa não será dele, será seu, porque você pré-contratou isso com o seu inquilino. Então, Roberta, não há este risco também, desde que sejam tomadas as precauções mínimas, que são bastante simples. E é possível o proprietário de vários imóveis receber o aluguel em nome dos filhos ou familiares de baixa renda para reduzir custo tributário? Desta maneira como foi apresentado, Roberta, o proprietário do imóvel estará praticando um ilícito tributário. Se eu tenho um imóvel e pura e simplesmente, olha só que coisa louca, pessoal, eu tenho um imóvel e aí eu pura e simplesmente chego na imobiliária ou no meu inquilino e digo, imobiliária ou inquilino, paga o aluguel para mim, colocando no nome do meu filho. Isso é fraude, isso é ilegal, isso é ilícito. Isso não é elisão fiscal, isso é sonegação fiscal. Mas existe uma forma de fazer dentro da lei. Nem a lei, tanto a lei como a jurisprudência reconhecem que a propriedade não é requisito da locação. Olha só, se eu agora sair aqui da emissora de TV e invadir uma casa, eu vejo ali do outro lado da rua uma casa abandonada e eu invado essa casa, eu cometerei um ato ilícito, invasão de propriedade privada. Mas isso é problema entre eu e o proprietário do imóvel. Isso não me impede de alugar aquele imóvel que eu invadi. Eu estou usando o exemplo da invasão por ele ser mais drástico. Eu vou lá, invado o imóvel e alugo este imóvel para alguém. O meu inquilino será meu inquilino. O contrato de locação entre eu e o locatário terá todo o valor jurídico. O fato de eu ter invadido a casa não muda o fato de que a locação é válida. Mas é claro que o seu filho não vai invadir o seu imóvel. Usei este exemplo apenas para mostrar que até mesmo nesta situação o contrato de locação é válido. Se você fizer um contrato documentando a cessão da posse, um comodato emprestar algo para alguém, um contrato de locação de baixo valor em que o seu filho sublocará para terceiro com permissão sua, por exemplo, se você permitir por escrito de alguma forma que o seu filho explore aquele imóvel e seu filho alugar o imóvel para alguém, e se o seu filho não tiver outras rendas, e digamos que o valor do aluguel não ultrapasse 28 mil por ano, o seu filho será isento do imposto de renda, mesmo recebendo aquele valor. Só que um detalhe, a diferença entre a fraude e a legalidade é que na elisão fiscal, que é uma engenharia tributária lícita, o seu filho será o locador. Ele será o destinatário do dinheiro. Isso não impede que ele utilize o dinheiro que ele recebeu na economia doméstica. Isso não impede que seu filho utilize aquele dinheiro para cooperar nas despesas da casa. Mas o titular daquela renda será dele, a posse será dele e a responsabilidade perante o locatário será dele também. Não é necessário, pessoal, não é necessário violar a lei. Não sonegue. Use inteligência tributária, mesmo para você, pessoa física, use inteligência tributária para pagar menos imposto dentro da lei, Roberta. Básico, porque caso contrário a gente estaria fomentando
algo até imoral, não é mesmo? Porque... Na verdade, imoral é a carga tributária que a gente sofre, né? Imoral é a Receita Federal. Todos nós cobrarmos de quem pode mudar as leis, que são os legisladores, que é o poder legislativo, e evitando que se mude através de jurisprudências excessivas, não é? Exato. E que acaba invadindo poderes. Eu acho que nós temos que melhorar os nossos votos. Ah, sem dúvida. Mas voltando e até mudando um pouquinho de assunto, doutor Colim, como é que fica a diferença de valor entre a compra e venda do imóvel? A pessoa compra um imóvel por um valor e vende por outro valor maior. Ela tem como escapar do imposto? Esse imposto é um imposto de ganho de capital, Roberta. Olha só, você comprou um apartamento de 300 mil reais. Aí você vende este imóvel por 400 mil reais. Você teve um ganho de 100 mil. Você pagará um imposto que arranca de 15%. 15% sobre o ganho de capital. Existe uma tabela de que conforme vai passando o tempo, o percentual vai caindo. Mas vamos falar em 15% de ganho de capital. Se você tomar o cuidado de comprar um outro imóvel no prazo de 6 meses, a contar da venda do primeiro, utilizando o valor que você recebeu, você terá uma isenção tributária sobre este ganho de capital, desde que não tenha feito uso deste benefício nos últimos 5 anos. Esta é uma das hipóteses. A outra hipótese diz respeito com a valorização do imóvel. Você comprou o mesmo apartamento de 300 mil reais, mas você não poderá fazer uso desta regra que eu mencionei, porque você já utilizou no passado, por exemplo, no passado recente. Se você tiver feito reformas no imóvel que agreguem valor, você pode atualizar o valor do bem no imposto de renda. Mas um detalhe, é necessário que as notas fiscais estejam em nome do proprietário do imóvel e é necessário que o endereço de entrega da mercadoria, o endereço mencionado na nota fiscal, seja do imóvel a ser reformado. Então agora eu pego o apartamento que eu moro e resolvo trocar o piso. E quanto é que eu gastei na troca do piso? Paguei 300 mil no apartamento, digamos que eu gasto 20 mil na troca do piso. Aí eu aproveito e troco as portas também. Gasto mais não sei quanto. Aí eu aproveito também e já faço um rebaixo de gesso. E assim vai. E aí eu gastei 100 mil reais ali. Tudo com nota fiscal documentada, no meu nome, e em valor, e com o endereço do próprio apartamento. Aí eu tenho condições de atualizar o endereço na Receita Federal, na minha declaração de imposto de renda. E aí, quando eu vender este mesmo imóvel, que eu paguei 300, quando eu vendê-lo por 400 mil reais, eu não pagarei nada de imposto, porque eu tive a correção, a atualização, eu paguei 300 com 100 mil, que eu estou utilizando como exemplo aqui, que eu gastei nas reformas. Ele foi de 300 para 400, vendi por 400, eu não tive ganho de capital. E isso vale, as reformas são cumulativas. Se você trocar o piso e depois trocar o piso de novo, e depois de novo, e depois as aberturas, e as portas, e o blindex do banheiro, e as maçanetas, e a torneira da cozinha, e depois você trocou de novo, o valor sempre será atualizado, sempre poderá ser atualizado. Isso pode fazer muita diferença na venda de algum imóvel, coisa que quase ninguém faz, Roberta. Tem muita gente que compra um imóvel, gasta uma fortuna na reforma, não atualiza o preço, em algum momento do futuro vende o imóvel e paga um imposto de ganho de capital de 15% que não precisaria pagar, que está na lei, não precisaria pagar, desde que tomasse esse cuidado que estou falando aqui. Porque não atualizou e não teria que pagar imposto por essa atualização? Não precisa Essa pagar imposto dicaça. pela atualização. Por que não precisa pagar imposto pela atualização? Porque ela já pagou o imposto para ganhar o dinheiro que ela utilizou para comprar o piso, o blindex, as esquadrias. Senão seria imposto sobre imposto. Que aliás, a gente está acostumado, né? Mas Mas isso é uma outra conversa. Mas é um outro assunto. Mas assim, olha, você tem 400 mil reais no banco, do dinheiro que você já tributou,
Ou não interessa se tributou, você herdou, você ganhou na Mega Sena. Bom, aí não vai ser 400, mas ganhou um pedaço, ganhou um prêmio qualquer, ganhou uma herança, uma indenização trabalhista. Ganhou 400 mil reais. Aí você vai lá e compra um apartamento de 300. Gasta 100 mil nele, que não precisa ser de um dia para o outro. Gasta 100 mil nele ao longo do tempo. Quanto é que o apartamento lhe custou? 300 da origem, mais 100 mil de benfeitorias, 400. Aí você não atualiza o valor na sua declaração de imposto de renda. Aí você vende este imóvel. Aí você rasgou, por não ter atualizado, você rasgou 15% de 100 mil reais. Jogou pela janela. Aliás, se tivesse jogado pela janela, não seria tão ruim. Como você jogou para a Receita Federal, o dinheiro que você mandou para a Receita Federal terá um uso pior do que se tivesse jogado pela janela. Porque se você jogasse pela janela, era capaz de algum mendigo, uma pessoa pobre, juntar e fazer bom uso do dinheiro. Hoje eu estou indignado, hoje eu estou brabo, né? Não sei. Não sei. Tá bom. Não, na minha opinião, é perfeitamente possível, quando a gente trata desses assuntos que é sobrecarga tributária, ter essa indignação, porque quem ganha são escritórios de direito tributário. E agora, com essa reforma tributária, teremos ainda mais confusão. E os nossos colegas tributaristas irão ganhar mais ainda por conta desses absurdos. Mas isso é uma outra história. Eu preciso lhe perguntar uma outra coisa, que agora eu fiquei na dúvida ele escutando. O contribuinte, então, não pode simplesmente comprar um apartamento de 300 mil reais, gastar 100 mil na reforma, atualizar o valor do imposto de renda para 400 mil e, caso a venda pelos mesmos 400 mil, aí se livra do imposto? É isso? Se ele fizer isso, mas é tão simples assim, e a Receita chamá-lo para algum esclarecimento, ele deverá ter os comprovantes de custo nos moldes que falei agora há pouco. Nota fiscal em nome dele, proprietário do imóvel, com a entrega no endereço do imóvel. Se ele não tiver isso, ele correrá o risco não, ele será multado. Então, exemplo A, o que falei agora há pouco, a pessoa faz tudo direitinho, comprou o apartamento por 300 mil, comprou piso, comprou esquadrias, maçaneta, blindex, porta, tudo bem documentado, nota fiscal, nominal, tudo bacana. Aí ele atualiza o valor na declaração do imposto de renda. Beleza. Exemplo B, a pessoa faz tudo isso, exceto pegar as notas fiscais. Não tomou esse cuidado. E também atualiza lá na Receita Federal. Se ela fizer esta atualização de valor do imóvel e ao longo dos 5 anos subsequentes a contar desta alteração na declaração do imposto de renda, a Receita Federal chamar para que ele comprove o custo da reforma, se ele não tiver o comprovante, ele pagará a multa por sonegação tributária. Se ele tiver o comprovante, bom, aí a gente volta para o exemplo A, né? Se ele não tem esse comprovante, ele cometeu uma irregularidade tributária que será reparada mediante multa. Basicamente é isso. Não recomendo que faça, mas se fizer, o risco é esse. Até porque quando a gente fala em benfeitorias, às vezes quando a gente vai vender ou fazer a compra de algo, aquilo que para um é super valorizado e acha que melhora o preço por conta daquilo, para outra pessoa olha e diz, não, mas eu nem uso isso, não é? E fazendo desta forma garante que, olha, este é o preço. A benfeitoria, para fins tributários, ela basicamente consiste em comprovação de gasto com aquele imóvel. Não raras vezes uma pessoa gasta no imóvel e o imóvel fica pior. A pessoa compra um imóvel, ela faz uma reforma, gasta não sei quanto, e aí o mercado entende que aquilo ali, em vez de valorizar, depreciou. Isso acontece. O bom gosto, o mau gosto, o cara colocou uma banheira na sala. Colocou uma banheira Tô brincando. Sala. Exatamente. O cara colocou uma banheira na sala. O cara colocou uma banheira na sala. O imóvel perdeu o valor. É? Mas isso ele perdeu o valor de acordo com o mercado. Para fins tributários, não vem ao caso. Ah, que bom. Para fins tributários, se eu colocar a banheira na sala... Veio uma banheira.
beleza. Tá. Tá valendo. Essa é uma excelente dica. Ainda que a gente tenha brincado, ficou não, mas bastante... é um ótimo exemplo. Sim, é um ótimo exemplo. Ficou bem claro. Aí eu faço... Porque a benfeitoria não se trata de algo do gosto da pessoa, é o quanto que se gastou naquilo. É o quanto que se gastou. Incluiu no imóvel. Eu, por exemplo, eu gosto de imóveis com aberturas em PVC. Aí eu chego lá, compro um apartamento com esquadrias de madeira, por exemplo. Coloco as minhas esquadrias de PVC. Mas vamos imaginar que eu faça o oposto. Aí você está em casa, gosta de esquadrias de madeira. Aí você vai lá, tira as esquadrias de PVC e coloca outras que eu considero menos importantes, menos valiosas. Isso não vem ao caso. Você arrancou as esquadrias que estavam lá e colocou outras. Beleza. Quanto que custou? Custou X, poderá atualizar. Ainda que o resultado, do ponto de vista do mercado, seja de depreciação. Você tinha um piso porcelanato lindo, mas você gosta de piso, sei lá, mais simples. Você arrancou o porcelanato e colocou um outro mais barato, mas pagou o preço mais barato, ainda pagou para tirar o anterior. Tudo isso poderá ser somado no valor do imóvel para fins de cálculo do ganho de capital quando da venda do imóvel. Então, você fica atento, porque o que vale é a nota fiscal e os preços, não o gosto. Exatamente. E nem a utilidade de cada família ou de cada pessoa que compra, não é mesmo? Dr. Guilherme Colim, muito obrigada pela sua presença. E queres deixar algum contato, por favor? Telefone fixo no meu escritório, 51 32 28 12 19. Telefone celular, 51 999 85 7991. Saiba Direito no YouTube. E meu Instagram pessoal é colim.guilherme.